noite. Então vamos lá. Quem de vocês aqui já teve alguma experiência com hacking ou engenharia social? Ninguém teve nenhum tipo de experiência com hacking, engenharia social, phishing? Então tá, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, o que eu vivenciei no meu trabalho, no meu dia a dia com o hacking e com a engenharia social. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou UI, eu trabalho numa software house. O meu trabalho basicamente é voltado para desenho de interface, interação de usuário e experiência de usuário. 90% do meu tempo eu passo fazendo upload de arquivos para site, deploy, gerenciando servidores e etc. No meu dia a dia, nos últimos, acho que 3 anos, 90% dos meus clientes, dentro dos servidores privados dele, e muitas vezes nos servidores particulares, pessoais ou até dentro da própria empresa, a gente vivenciava o fato do hacking. Site de empresas grandes, sistemas que funcionavam dentro da própria empresa, sendo hackeados, saindo do ar em momentos cruciais. E durante esse período, todo o tempo, o nosso diretor virava para mim e falava assim, cara, a gente precisa de uma solução. Porque o cliente, quando ele contrata uma software house, ou uma agência, ou o que for, estão ouvindo bem? Ele espera que você venda para ele uma solução. Nem sempre essa solução é você apenas desenvolver uma plataforma, uma aplicação e colocar no ar. E muitas das vezes as pessoas pensam que o fator do hacking geralmente gira em torno do cara com código, onde ele vai fazer um brute force, um ataque brutal ali com script, etc. E nem sempre funciona bem assim. A gente teve N casos onde o que aconteceu foi engenharia social, vazamento de dados dentro da própria empresa. Mais cedo a gente teve uma palestra com o João Neto, que ele é cybersecurity, né, aqui no estado mesmo. Ele estava falando uma coisa que é bem séria. Grande parte das empresas investem em firewall, investem em estrutura de segurança dentro da empresa, mas não investem na política de privacidade que a própria empresa tem. Tem uma história que fala o seguinte, que quando você está com uma empresa, ela tem vou te falar um exemplo, uma startup. Quando ela está projetando uma aplicação, muitas das vezes, essa aplicação ainda não está em produção, ela é apenas uma ideia, ali, às vezes um rascunho que foi discutido entre a equipe de desenvolvimento. Aquele rascunho ele é sigiloso. Poucas pessoas têm acesso. Eu trabalho numa software house. Pelo menos uma vez por semana eu assino um contrato de sigilo, onde a gente se responsabiliza por não vazar informação de nenhuma ideia. Por exemplo, de um aplicativo, de uma aplicação, de uma plataforma que seja. Só que muitas vezes, esse tipo de problema sai de dentro da própria startup. Às vezes, em uma reunião, num barzinho, alguém comenta ou fala alguma coisa e acaba que essa informação vaza. A partir desse momento, acontece a engenharia social. Eu vou dar alguns exemplos de como ela funciona, o que ela é exatamente e algumas das suas aplicações. O que é engenharia social? A engenharia social, no contexto de segurança da informação, refere-se à manipulação psicológica de pessoas para a execução de ações ou divulgar informações confidenciais. Quem aqui já ouviu aquela historinha do cara que liga e fala para a mãe assim, ó, sequestrei seu filho. Ou aquela mensagem de WhatsApp que fala assim, ó, você ganhou 4 mil reais, clique aqui. Isso nada mais é que engenharia social. Fora esse, a gente tem N outras formas disso acontecer. Às vezes uma conversa numa mesa, uma Wi-Fi aberta, você consegue captar dados, captar informações de usuário, como login, senha, CPF. Às vezes através de próprias redes sociais. Por exemplo,
muita gente, principalmente gente mais velha, ela tem o costume de usar datas comemorativas como senha de rede social. Quantas vezes a gente já não viu pai, mãe, tio, tia, que vai lá no Facebook do sobrinho e fala assim, ah, feliz aniversário, ou ah, meu filho fez aniversário, pega aquela foto e joga lá. A partir daquele momento eu tenho um e-mail, o Facebook disponibiliza isso para você, você tem possíveis dados como senha, que pode ser nome do filho, que pode ser data de nascimento, que pode ser aniversário ou alguma data relevante. Mais um exemplo, eu tenho um cliente meu que tinha ele é um cantor, ele é famoso, e ele tinha um hábito ele tinha uma data especial para ele, que para ele foi um show que marcou a história dele como músico. Essa data, ele usava ela para tudo e não parava de expor essa mesma data nas redes sociais. O tempo todo. E esse era um dos clientes que, mensalmente, a gente sofria ataque. E a gente, muitas vezes, quando a gente sofre um ataque nos nossos servidores, a gente vai avaliar o que foi que aconteceu. Se foi um inject, se foi... para tentar identificar como foi que a pessoa conseguiu acesso aos servidores. E a gente nunca encontrava nada. Uma ou duas vezes que a gente encontrou algum arquivo malicioso. Mas a gente não encontrava vestígio. O cara não mudava senha, ele só entrava, tirava o site do ar. A gente voltava o site pro cara, passava 2 dias, o cara ia lá e tirava o site do ar de novo. Mudava a senha dos e-mails e tirava o site do ar. Esse músico em especial, ele tinha uma coisa bem prática, a gente já ficava preparado. Quando ele lançava uma nova música, a gente tinha 100% de certeza que o site dele ia ser atacado. 100%. Teve uma música em específico que o cara, em 3 horas, consumiu 190 gigas de tráfego. O site dele tinha uma média de acesso de 50 gigas de tráfego. Isso a gente estava acostumado, estava esperando, a gente já estava preparado, estava aguardando o ataque. Só que da forma que veio, a gente não esperava. O cara colocou um script dentro do site dele que, a cada acesso, ele contava como se tivesse 2, 3, 4, 5 plataformas rodando simultaneamente, consumindo a banda. Ele conseguiu derrubar um servidor, basicamente, em poucas horas. Nesse momento, esse cliente chegou na gente e falou o seguinte, cara, eu preciso de uma solução. Eu lanço uma música, o meu site é minha principal forma de divulgação, e quando isso acontece, eu não posso ficar fora do ar. A gente parou a empresa e falou, cara, a gente tem que arrumar uma solução para ele, tem que identificar o porquê isso acontece e como isso acontece com tanta frequência. A gente conversou com algumas pessoas especialistas em segurança e levantaram algumas hipóteses. Uma delas era o vazamento através de engenharia social. E eu comecei a pesquisar e correr atrás do que poderia ser a causa disso tudo. E era justamente essa data. Quando a gente criava o usuário para a equipe dele, ele tinha uma questão astrológica de usar essa data para tudo. A gente criava uma senha criptografada para ele, deixava essa senha preparada e pronta e enviava. Às vezes enviava impresso para não correr risco dessa senha vir e-mail, ou ser via Telegram ou WhatsApp. E acontecia de ser hackeado de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como última tentativa, a gente migrou o site dele, que na época era o WordPress, o que já é extremamente vulnerável, para o Python, usando a plataforma de Django. Só que como a gente já estava pesquisando as possíveis causas dos ataques, a gente descobriu que ele, automaticamente, quando a gente enviava uma senha criptografada para ele pegava a senha e mudava para a senha da data, padrão dele. Ele fazia isso constantemente. A gente pediu para que ele não fizesse isso. Ele falou que era questão astrológica e que se a gente fosse passar isso para ele, ele iria fazer. E a gente acabou descobrindo que ele usava essa senha para o banco, ele usava essa senha para os e-mails da empresa, ele usava essa senha nos cartões, ele usava essa senha no Facebook, ele usava essa mesma senha no Instagram. E ele virou pra gente e falou o seguinte, se eu for gerenciar, se a minha equipe for gerenciar, é essa senha que vai ficar. E essa mesma senha que ele postava no Facebook, postava no Instagram, postava em todo que é lugar, que era a data mais importante da vida dele. Que essa data tinha mudado a história dele como cantor. E qual foi a nossa solução? A
gente fez o seguinte teste. Quando desenvolveu a nova plataforma, a gente fez um teste de banda para saber se ela suportava os ataques. E magicamente ela, graças a Deus, suportou. O Python tem uma infraestrutura muito boa e o cara não conseguia penetrar com o inject. Mas a forma de hacking hoje mais usada é a engenharia social, porque ela vai lidar diretamente com a pessoa. Eu não preciso ser um programador para descobrir a data de aniversário, eu não preciso ser um programador para descobrir o seu e-mail. Só para vocês terem uma noção, o João Neto deu um exemplo aqui, hoje de manhã. Se ele jogasse um pendrive no chão e usasse um script dentro desse que instalasse um executável dentro de um notebook, de um computador, ele jogaria isso no chão. A gente tem 90% de certeza que alguém pegaria esse pendrive e conectaria no computador para saber o que tinha dentro. Alguém aqui faria isso? É basicamente isso. Vocês querem saber quanto que isso é interessante? E se eu escrevesse assim, por exemplo, fotos do governador? Eu tenho certeza que 100% das pessoas entrariam lá para saber o que tem. Nesse momento, eu executaria algo dentro da sua máquina e você estava hackeado. Eu poderia usar, por exemplo, um keylog, onde eu iria registrar todas as teclas que você usasse. Isso é engenharia social. Eu estou usando de um argumento, de uma persuasão, não direta, não pessoal, para conseguir acesso a dados pessoais. Quem aqui acessa banco no computador? Quem aqui acessa Facebook? Agora, beleza. Quem aqui usa autenticação desses fatores? Quem aqui não usa? Entendem? A gente está vulnerável o tempo todo. A engenharia social ela trabalha justamente nisso, na vulnerabilidade da pessoa. Hackear uma pessoa não é necessariamente você ser um ótimo programador, ter aquele monte de telinha verde, com um monte de código, um monte de algoritmo. Isso não é necessário. Muitas das vezes, vou dar um exemplo, quantas vezes você já ouviu falar que alguém pagou resgate de uma pessoa que nunca foi sequestrada por telefone? Quantas tias furei o pneu, deposito um dinheiro para pagar, estou chegando na sua casa? Isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Quantas vezes a gente vê isso na mídia? Isso é persuasão. Isso é engenharia social. A gente vê isso o tempo todo. Quando eu comecei a estudar engenharia social, eu descobri que era muito, mas muito mais do que eu esperava. Eu tinha na minha cabeça que quando a gente falava de hacking, mesmo sendo na área de tecnologia, a gente falava de telinhas verdes, com scripts rodando, com quebra de algoritmos e por aí vai. E não necessariamente isso. Hoje, o principal malware usado em ataque é a engenharia social. O que vocês considerariam mais fácil? Você ser um mega desenvolvedor que entenda muito bem a estrutura e que consiga hackear uma agência bancária? Ou você ser inteligente o bastante de chegar, sentar numa cadeira num bar, ver aquela pessoa sozinha, chamar ela para conversar, 1, 2, 3 cervejas, você sabe a data de aniversário, você sabe o e-mail, você sabe o telefone, você sabe o WhatsApp. Se a pessoa está sem carro, eu te levo em casa, você já sabe o endereço. Vocês viram tanto que é simples? A engenharia social ela age na vulnerabilidade pessoal. Ninguém está isento. Eu, hoje, passei por isso. O especialista em segurança que estava aqui, a gente conversando depois, ele chegou a abordar um pouco de engenharia social, a gente foi comentar sobre a minha palestra. A gente conversando normalmente, 5 minutos de conversa, ele virou para mim e falou assim: Marcos, você percebeu que eu tenho o seu telefone, eu tenho o seu e-mail agora, eu tenho o seu contato no Telegram, eu sei o que você faz, aonde você trabalha? Ele me hackeou. A gente falando sobre engenharia social, ele me hackeou. Engenharia social ela pode burlar qualquer tipo de aplicação de defesa, desde que aplicada da forma correta.
Isso é extremamente sério. A gente vê isso o tempo todo. Como funciona? Aqui a gente está falando de engenharia social usada em cybercrime. Por exemplo, phishing. Aquele e-mail, sabe aquele e-mail que vocês recebem da Americanas, do Carrefour, com aquela TV que você tanto está sonhando a R$ 600, ou sei lá, em 24 vezes, ou aquele cartão de crédito que todo mundo tem vontade de ter? Clique aqui, anuidade grátis. São as principais formas de ataque. Por exemplo, como que os cybercriminosos se aproveitam da ingenuidade ou da natureza prestativa dos colaboradores? Eles podem, por exemplo, fazer uma ligação simulando algum tipo de incidente no sistema, solicitando informações do usuário para obter acesso à rede e instalar malwares. Vamos lá, mais um exemplo. O que eu quero passar para vocês é o quanto a engenharia social está presente no nosso dia a dia. Quem aqui já recebeu a ligação do banco, onde ele pede para você passar os 3 primeiros dígitos do seu CPF? Quem aqui já passou? E se não fosse? Pode falar. Mês passado, minha mãe perdeu R$ 1.000 no aluguel com isso. O cara pôs uma foto de Deus lá no número qualquer do WhatsApp e mandou. Eu troquei de conta, depositou aluguel esse mês nessa conta. E foi justamente no dia do aluguel. 1.000 conto que foi pro pau. Engenharia social. Persuasão. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai dar um exemplo bem específico e bem descarado do que é engenharia social. Esse vídeo é de um filme chamado Invasão. O que acontece? Ontem eu estava preparando essa palestra, eu queria algo que pudesse exatamente mostrar para vocês o quanto engenharia social é algo impressionante. Eu queria mostrar, para ser mais específico, uma cena da série Mr. Robot. Não sei se vocês já assistiram. Naquela série, ela mostra várias formas de engenharia social durante as primeiras 3 temporadas. E eu acabei achando esse filme, acabei assistindo ele e achei essa cena, assim, de todas que eu conheço, a mais explícita possível. Só um minutinho. Nessa cena, ele usa uma técnica de engenharia social que é futricar o lixo. Ele basicamente olha o lixo, encontra uma caixa em frente a uma loja de donuts, ele encontra uma caixa de donuts. Alguém já assistiu esse filme? Aquilo é ou não é incrível? E não é nada raro e nem muito comum de fazer. Eu conheço várias pessoas que têm comércio e que já passaram por esse tipo de coisa, com troco. Às vezes a pessoa paga uma nota de R$ 100, recebe o troco correto e volta, basicamente com persuasão. Ela sai de lá com mais dinheiro do que ela entrou. Eu particularmente vejo isso muito em televisão. Quando você vai assistir jornal, quando você golpe no caixa, às vezes a pessoa até filma. Ela dá uma nota de 100, paga o produto, recebe o troco, embolsa a nota e volta a falar, olha, tá faltando. Ela fala com tanta convicção, ela fala com tanta persistência, que na hora que ela faz isso, a caixa chega a duvidar de si própria. Ela faz aquilo todo dia, ela conta e dá truco todo dia, mas ela chega a achar que ela está errada e ela chega a duvidar de si mesma. Existem várias e várias e várias formas de engenharia social. Até os mais atentos acabam caindo nisso. O que acontece? Quando ele faz isso, ele entra no caixa, ele olha bem na cara do atendente e fala o seguinte: eu comprei 10 donuts, ele leu o cupom fiscal, eu comprei 10 donuts, você me entregou 8, faltam 2 donuts de chocolate. O cara olha na cara dele e fala, meio com cara de desaforo, e fala o seguinte: senhor, não tinha os 10 donuts aí?
Ele fala, não, não tinha. Você vai resolver? Não, chama o gerente. Basicamente isso. Você é um funcionário, tá ali para prestar um serviço. Quem aqui gostaria de um cliente virar para você e falar o seguinte, chama o seu gerente? Ninguém quer isso, ninguém quer passar por esse tipo de situação. Ele pergunta o seguinte, quem te atendeu? Aí o cara pega e responde, aquela loira. Ele simplesmente aponta para uma pessoa que não está próxima e não está perto. A situação fica tão tensa que o cara não vai chegar na menina e perguntar, ah, você vendeu, você atendeu? Uma loja de donuts nos Estados Unidos, ela roda o tempo todo. Aí desabilita o áudio que está indo pro HDMI. Só um minutinho. Desabilitar o áudio. Eu vou mostrar o vídeo para vocês poderem entender melhor. Chorar não vai adiantar. Vem. Vou te mostrar uma coisa. Chorar não vai adiantar. Vem, vou te mostrar uma coisa. Vem, cara. Eu deveria ter ficado lá. Mas era como se a gente tivesse ligado por um cordão invisível. Ele me contou como entrou no mundo dos hackers. Eu absorvi cada palavra. As pessoas lá fora se deixam embalar pelo sono. Não tem ideia do que está acontecendo. Segurança. Todo mundo quer segurança, só que não tem segurança. Depois que entender isso, é como se o mundo fosse entregue a você assim, numa bandeja. Aí é só agarrar. Apesar de todas nossas diferenças, a gente tinha uma coisa em comum. 1. Divirta-se no cyberespaço e mundo virtual. 2. Aponte para o impossível. E 3. Nenhum sistema seguro. MRX. O MRX estava certo. As maiores falhas de segurança não estão nos programas ou nos servidores. O homem é a maior falha de segurança no mundo. Você hackeia pessoas? Exatamente. O mais eficaz dos métodos dos hackers, a arte do engano. Engenharia social. As pessoas são ingênuas por natureza e evitam conflitos. Na engenharia social, você usa esses dois aspectos para conseguir o que quiser. Senhas, informações secretas, dados de login. Tá com fome? Segura aí. Veja e aprenda. Desculpe, rapidinho, tá? Você me deu 2 donuts de chocolate e a menos. Eu não paguei nada para receber. É sua nova oferta? Pagar 10 e levar 8, é isso? Os de chocolate não estavam lá. Eu não estaria aqui se não estivesse. Quem serviu vocês? A loira ali. Tá, cara, então me chama o gerente, vai. Ah, sim, é melhor. Tenha uma boa noite. Igualmente. Aproveite. Obrigado. Só tem que ser ousado o suficiente. Aí o mundo fica aos seus pés. Vocês conseguiram entender o tanto que é simples? Então vamos continuar aqui. Os ataques também podem ser realizados com o uso de redes sociais. A pessoa mal intencionada pode, por exemplo, pesquisar o perfil da pessoa, sua posição dentro de uma organização, seus amigos e gostos pessoais para realizar o contato posterior e obter informações de qualquer informações que precisa. Vamos lá. O que o cara fez ali? Ele basicamente ele pressionou a pessoa com informações que ele tinha, que eram basicamente um cupom fiscal e uma caixa de donuts. A situação ali foi basicamente persuasão. Ele conseguiu entrar na cabeça da vítima, no caso, o atendente, e conseguiu obter o que ele queria. Naquele caso, 2 donuts de chocolate. Mas poderia ser a sua senha, seu CPF. Só para vocês terem noção, tanto que é simples.
Vocês sabiam que vocês conseguem ligar de uma operadora X com o CPF de uma pessoa que vocês não conhecem, simplesmente dizer para eles que vocês querem uma instalação de telefone, eles vão fazer a instalação no endereço que vocês quiserem. Eles vão instalar. Eles vão dizer para você o seguinte: eu quero o nome da sua mãe, as informações, nome da mãe, data de nascimento e o documento. Se você, de alguma forma, através de um ataque digital, consegue esse CPF, você consegue um nome, você vai na rede social, você sabe se a pessoa tem uma mãe, quem é a mãe dela e a data de nascimento. Simples, eu consigo a instalação de telefone. CPF tem nos boletos também que aparece. Exato. Se eu abrir a caixa de correio de vocês, a conta de água e a de energia de vocês tem um CPF, o nome. Eu estou 2 passos adiantado. É algo complicado. Só que a gente tem que saber basicamente como se prevenir desse tipo de ataque. Por exemplo, quando vocês recebem aquelas mensagenzinhas no celular, clique aqui. Às vezes, é uma mensagem do seu banco, por exemplo. Eu tenho conta no Itaú e recebo mensalmente aquelas mensagenzinhas, por exemplo, quando eu entro no cheque especial. Você entrou no cheque especial. Aquela mensagem ela pode ser uma isca para uma próxima mensagem. Você excedeu seu tempo de limite no cheque especial. Clique aqui e renegocie. Todo mundo está cansado de saber que boa parte do brasileiro tem dívida, principalmente com bancos, financeiras e telefonia. Todo mundo está cansado de saber. Se você entrar no Reclame Aqui e der um pesquisar lá, oi, cobrança indevida. Eu vou ter, por exemplo, a Maria Joana da Silva e Silva reclamando da Oi, uma cobrança indevida. Eu pego o nome dela, eu faço um pouco de pesquisa. Se eu descubro uma rede social, para quem não sabe, a Oi, a Enel e muitas outras empresas já têm chatbot usado no Facebook. Eu posso muito facilmente criar um perfil fake, me passar por um chatbot, chamar ela no perfil, falar que eu quero renegociar. A chance dela acreditar nisso, eu fazer uma renegociação, emitir um boleto e ela pagar é muito grande. Ou na pior das hipóteses, sendo mais básico, eu posso enviar um link para ela e tentar capturar os dados dela mais profundamente. Então a gente tem N formas de conseguir acesso a dados pessoais sem uma linha de código. Criar um perfil fake no Facebook é uma coisa extremamente simples. Você colocar uma data falsa, um perfil falso ou qualquer outra informação é algo muito simples. Eu posso dizer que boa parte de vocês já presenciou um perfil fake ou até já criou um por algum motivo. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu pedi autorização para o meu chefe de fazer isso, tá? Esse aqui é um e-mail que a gente recebe constantemente. Esse e-mail que eu estou mostrando aqui, ele não é usado, tá? É um e-mail que a gente criou, fake, para cadastrar um monte de porcarias, para baixar alguma coisa e tal. É um e-mail basicamente para receber spam. Ele não tem nenhuma utilidade. O domínio já não é usado e tal. E recentemente a gente recebeu nesse e-mail, nessa caixa de e-mails, uma sequência da Americanas, onde tinha exatamente... Eu trabalho num coworking e a gente acabou de inaugurar a sala inaugurando a sala de reunião. E o meu chefe estava desesperado procurando televisões para comprar, para colocar na sala de reunião. E não sei se na pressão do momento, correria dos eventos e tal, chegou no e-mail dele aleatório lá, TV 32 polegadas AOC, R$ 699. Quando você para e pensa com um pouquinho de paciência, você sabe que esse valor não está correto. Você não vai encontrar uma TV de R$ 699. Mas ele tinha visto uma propaganda há um tempo atrás que a Americanas estava vendendo TVs a R$ 699 na promoção de aniversário. Ele simplesmente clicou e comprou. Ele clicou. Se vocês observarem, não sei se dá para vocês enxergarem. Vamos observar o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada.
Se vocês olharem lá o domínio e o e-mail que foi enviado, começa com uma letra maiúscula, americanas.com@emailmarketing.com.br. Isso aí já devia ser um indício de que algo estava errado. Para quem sabe, domínio Americanas não é e-mail marketing. É americanas.com e é .br, não é .com. Mesmo assim, ele não observou e clicou. Aí, só que está uma questão. A pressão estava tão grande que ele simplesmente ignorou tudo que ele sabe. Ele é dono de uma empresa de tecnologia. E foi essa parte que ele viu. Se vocês conseguirem enxergar lá, vou dar um zoom. O domínio é ainda pior. Snip.ly. Já não tem mais nem o nome Americanas. Ele persistiu, efetuou a compra. A nossa sorte foi que foi feito no cartão de crédito digital. E a gente conseguiu fazer o estorno. Ele só percebeu que tinha sido vítima de um ataque de phishing basicamente quando ele recebeu um e-mail pedindo um depósito para o valor do frete. Ele já sabia que estava errado. Ele só percebeu nesse momento. Só que quando ele percebeu, ele já tinha passado dados pessoais como nome, CPF, o endereço da empresa, dentre outros, o número do cartão de crédito digital. Como que a gente conseguiu reverter a situação? Ele conseguiu cancelar os dados do cartão, conseguiu cancelar o cartão digital, excluiu ele. Mas mesmo assim os dados da empresa ficaram na mão dos caras. E de lá para cá a gente tem recebido inúmeros boletos de cobrança do INPI, do Registro BR, no nome desse domínio que já não existe mais, falando que a gente vai ser processado, que a gente basicamente está usando o nome de uma empresa que já existe. A gente fez essa consulta, a gente tem o registro da empresa, o que basicamente só mostra que a gente está continuamente sofrendo ataques. O vazamento dos dados da empresa acabou causando isso. Então, como a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Basicamente, olhar, duvidar, ter atenção e sempre desconfiar. Novamente os SMS. Eu já observei várias vezes que aquele encurtador de links, muitas vezes ele é enviado em SMS. Só que não sei se vocês já passaram por isso, de receber o mesmo e-mail da Caixa, do Itaú, do Bradesco. Esses e-mails são enviados aleatoriamente. Não existe eu não escolho você, eu não escolho você. Eles pegam um banco de dados e soltam a reviria. O que pegar, pegou. E o que acontece? Eu notei várias deles usavam o mesmo encurtador. A Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, eles tinham o mesmo link, o mesmo encurtador. Quando eu pegava esse link, copiava ele, jogava ele dentro de um bloco de notas, eu percebia que tinha outros links internos. Estava encriptado. Então, sempre desconfie ao chegar a qualquer tipo de informação. Quando vocês receberem ligações, informe os seus 3 primeiros dígitos do CPF. Se vocês estão devendo, por exemplo, a NET ou o banco, se eles te ligarem falando isso, não passem, evitem. Pode ser o banco, pode, mas também pode não ser. Se for o banco, bem. E se não for? Às vezes o cara está ligando para confirmar os dados. Então, se é, existem formas simples de vocês resolverem. Vocês pegam e falam o seguinte: olha, tudo bem, eu vou retornar a ligação. Vocês retornam a ligação. Porque quando vocês estão ligando, vocês sabem para onde vocês estão ligando, vocês sabem o que vocês querem e o que vocês estão procurando. Ali sim vocês podem informar, porque vocês sabem que vocês estão falando diretamente com o banco ou com qualquer outra operadora. E sempre levar essa frase: eu pareço alguém que tem um plano. É basicamente nisso que se baseia a engenharia social. O cara nunca vai demonstrar o que parece ou o que ele pretende fazer. O cara que quer roubar seus dados, ele não vai chegar estampado na cara dele quem quer fazer isso. Ele não vai te mandar um e-mail escrito assim: olha, eu quero seu CPF, digita ele aqui.
Isso não vai acontecer em nenhum momento. Muito pelo contrário. Isso é tão viável, isso funciona tanto, que é simplesmente o tipo de ataque mais comum. Acontece todo dia, toda hora, todo momento. Wi-Fi aberto. Um outro exemplo. Quantas vezes vocês já me conectaram em internet Wi-Fi? Hoje mesmo, a gente soltou uma Wi-Fi aqui. Ninguém se preocupou com a importância. Ninguém se preocupou em saber se essa Wi-Fi era verídica ou não. Em 5 minutos a gente tinha mais de 14 pessoas logadas. E se não fosse? Era uma rede aberta. Entendem? É basicamente isso, gente. Desconfiar. Se vocês vão fazer transação bancária, se vocês vão lidar com coisas que consomem dados pessoais de vocês, tomem todo tipo de cuidado. Se vocês têm rede social, se vocês têm informações pessoais, como Instagram, Facebook, usem autenticação 2 fatores. Às vezes dá trabalho para quem tem 2 aparelhos celular, desconecta de um, conecta no outro, às vezes incomoda. Mas é melhor o incômodo de você não conseguir fazer uma coisa naquele momento do que você ter, por exemplo, dados clonados. Eu tive cartão de crédito clonado com 16 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos, eu fui tirar um celular e meu nome estava sujo. Tinha mais de 15 mil reais em telefones em São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Tinha acabado de fazer 18 anos. Como os meus dados vazaram? Como quem conseguiu meu nome, CPF, telefone? Engenharia social. É basicamente isso, gente. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser perguntar. Obrigado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então tá, vai rolar mais sorteio de camiseta, copo e uns travesseirinhos. Não? Camiseta acabou? Não, eram 5 camisetas. Camiseta, copo. Ah, tem travesseirinho ainda? Tem, né? Camiseta, copo, travesseirinho. Se alguém quiser tirar alguma informação, quiser compartilhar alguma coisa, eu vou deixar os meus dados. Esse QR Code é seguro, tá, gente? Não vai acontecer nada. É só um QR Code mesmo. O meu contato no Instagram. Alguma dúvida, quer conversar, quer compartilhar alguma coisa, quer ajuda com alguma coisa, tanto em experiência de usuário quanto interação de usuário, quer conhecer um pouco do meu trabalho, ou conhecer um pouco do que eu faço com engenharia social, as formas como eu uso a favor e não contra as pessoas, tá, gente? Também é possível fazer isso. Só me chamar lá no direct que eu respondo. Vamos lá, a forma positiva de engenharia social. Uma das formas mais simples que eu posso aceitar é eu trabalho com sites de desenvolvimento, aplicativos. Teve um caso recente de um cliente que chegou pra gente. Ele tinha um desenvolvedor que trabalhava para ele. E esse cara, simplesmente, de um dia por outro, ele tinha todos os dados, como os commits do código da aplicação, repositório, senhas de e-mail, tudo cadastrado no nome dele. E ele simplesmente desapareceu. O cara simplesmente sumiu com todo o histórico da empresa. A gente usou engenharia social para descobrir tudo que era possível e recuperar todos os dados. Por exemplo, nesse caso, a gente descobriu o primeiro nome dele, pesquisou na internet, descobriu um possível repositório no GitHub usando o terminal, com os únicos dados que a gente tinha dele era o nome, a gente sabia que ele era desenvolvedor, não sabia em qual linguagem, porque, desculpa a expressão, o código do cara estava ninho de gato, estava completamente perdido. Não tinha nada com nada, a gente tinha, tipo assim, 2 linhas de uma API, 2 linhas de uma interface visual, 4 linhas disso, 4 linhas daquilo, tudo separado em pastas. A gente não tinha basicamente nada do cara, a não ser o nome e isso.
Através disso, o meu companheiro Danilo, ele usou o terminal para dar um git list. A gente descobriu um repositório, a gente procurou, esse cara literalmente queria desaparecer. Ele apagou o repositório, apagou pastas, apagou site, apagou e-mails, apagou tudo, ele sumiu. O WhatsApp dele não funcionava. A gente descobriu esse repositório e descobriu um codinome que ele usava nesse repositório. A gente começou a pesquisa, a gente parou a pesquisa no nome dele, pessoal, vamos usar o termo Joãozinho, e começou a pesquisar sobre ele com aquele codinome. Com aquele codinome a gente descobriu um site que tinha algumas aplicações em 2 linguagens bem específicas. E a gente tinha encontrado vestígios dessas linguagens nos códigos que ele tinha. A partir daí a gente descobriu 2 telefones e o nome que ele usava. Usando esses telefones, a gente entrou em contato com ele simplesmente não respondeu. A gente descobriu um outro número americano e conseguiu entrar em contato com ele. A primeira pergunta que ele fez para mim foi a seguinte: como você me achou? Foi a primeira coisa que ele falou, como você me achou? E o que eu queria? Eu expliquei para ele, ó, a gente é desenvolvedor, a gente está com um problema de uma aplicação que você iniciou, a gente precisa finalizar ela, eu quero saber o que você tem dela. Ele falou, eu não tenho nada, o que eu tenho está no HD. Então, a gente usou engenharia social para tentar descobrir aonde estavam os dados desse cara, quem era esse cara, o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo e como ele estava fazendo. Uma outra forma de fazer isso é, não sei se todo mundo aqui desenvolve ou tem algum contato com tecnologia, front-end, nada. Quem mexe com front-end aqui já pegou algum cliente que tinha um servidor que não sabia a senha? Quem aqui teve que entrar numa HostGator da vida, numa KingHost, e se passar pelo cliente usando os dados dele para tentar resolver os problemas que ele não sabia? Entendeu? Isso é engenharia social. Você usa as informações que você tem a seu dispor para você resolver problemas também. Da mesma forma como você consegue fazer isso, você consegue fazer coisa errada. E vai dar índole de cada pessoa. A gente também já passou por problemas, por exemplo, de alguém que tinha perdido os dados no registro de um domínio, novamente, porque registrou de forma errada, caiu no controle vigário, o cara sumiu, levou o domínio, levou tudo, e era unicamente a empresa do cara. O cara não tinha mais acesso aos domínios da própria empresa. Novamente, a gente descobriu o ID do cara. Foi bem mais simples, a gente usou o voice do registro BR, descobriu os dados do cara, usou esse ID, conseguiu descobrir o nome, CPF, endereço, onde ele estava, quem ele era. Através disso, a gente achou o Facebook dele. Depois do Facebook, a gente entrou em contato com ele. Ele ignorou nossas conversas, a gente achou esse cara no LinkedIn. Depois de um pouquinho de pressão, a gente descobriu mais um e-mail dele. Através desse e-mail, a gente ameaçou e falou assim, ó, a gente vai entrar com uma ação judicial se você não resolver. 24 horas depois, a gente tinha o domínio da cliente de volta. Ele transferiu a titularidade para ela por direito. Então, vocês usam engenharia social da melhor forma possível. A forma que vocês vão usar, se é antiética ou não, vai de cada um de vocês. Eu espero que vocês usem da forma correta. A engenharia social, da mesma forma como ela pode te atrapalhar, ela também pode resolver problemas de uma empresa. Ainda mais a gente que lida com pessoas, lida com software, lida com desenvolvimento, acaba sendo muito útil para a gente, no dia a dia, no cotidiano. Essa é uma das principais formas de engenharia social, por um lado positivo. Ou até, inbound marketing é uma forma de engenharia social. Certo? Newsletter é uma forma de engenharia social. Você troca informações, você oferece para a pessoa, se você colocar teu e-mail aqui, eu vou te mandar novidades. É uma forma de engenharia social. Estou captando informações, estou captando o dado que eu quero. Em troca, estou sugerindo que eu vou enviar alguma coisa. Mais alguma pergunta? O que você acha dos dados que ficam nas bios das redes sociais, como Facebook e Instagram? É interessante deixar e o que é interessante deixar lá? Então, eu acho que o problema não é nem os dados, é como você lida com eles. Eu conheço gente que eu sei, eu não tenho contato com ela, mas eu sei o que ela faz, o que ela come, onde ela anda, com quem ela está, com quem ela viaja, até o que ela almoçou e o que ela jantou. Entendeu? Então, por exemplo, no LinkedIn, você deixar um dado pessoal, um e-mail profissional,
É algo até necessário. Agora, você deixar, por exemplo, assim... tira foto da sua casa com a visão de um prédio de Goiânia famoso. Um pouquinho de atenção, você descobre onde a pessoa mora. Por exemplo, quem mora na T63, pega aquele selfiezinho na varanda, sabe? Se você vê a torre. Você entrou na torre, você olha pro rumo, você tem mais ou menos a noção de onde o prédio da pessoa é. Através de foto, através dessas coisas, você vê a varanda da pessoa. Engenharia social é tudo isso. Por exemplo, em São Paulo é muito comum sequestro de pessoas através de... O próprio cara, o próprio sequestrador virou e falou assim... O delegado perguntou para ele, como você descobriu a vítima? Aí ela postava todo dia foto numa Evoque, postava todo dia foto que estava passeando em Paris, postava foto de joias, postava foto de dólar na rede social. Quer alvo melhor que esse? A pessoa descarava tudo que ela fazia, onde ela estava, com quem ela estava, quanto ela gastava. É basicamente com o que você lida e como você lida, não os dados que você expõe. No Facebook eu acho que não convém expor muita coisa. Só para contar uma experiência que eu tive que é semelhante a essa última que você mencionou. Eu não sabia esse termo de engenharia social ainda, mas eu cheguei a usar isso por uma boa causa, creio eu. Tinha acontecido um crime numa cidade, enfim, na cidade dos meus pais, e eu sabia o carro do cara, só isso, que eu tinha visto, mas não tinha dado para anotar a placa. Eu sabia que ele era conhecido, a cidade era pequena. Aí fui atrás desse cara, perguntei para todo mundo que estava ao redor para começar qual era o nome dele. E com o nome dele eu fui pro Facebook e redes sociais, Instagram e Facebook. Era um estilo bem malandro assim, gosta de ostentar. E ele tirava bastante foto de carro rebaixado e tal. E numa dessas fotos eu usei exatamente o que você falou, para ver o topo de uma igreja, tipo, aí com aquela orientação putz, ele deve morar lá. Tinha, acho que, uma sequência de fotos que tinham o mesmo cenário. Aí a gente vai atrás desse lugar lá. Aí fui em 4 casas, uma delas o carro do cara tava lá. Aí acionei a polícia e fez todo o rolê lá. Cara, mas foi da hora. Eu não sabia que eu tava usando engenharia social, mas foi bacana. É basicamente isso. As pessoas expõem demais a própria vida nas redes sociais, expõem demais o cotidiano, né? Isso acaba prejudicando. Não é errado você querer mostrar o que você está fazendo, como você está fazendo, que você é feliz fazendo aquilo. Só que vamos ter cautela. As pessoas às vezes gostam de jogar muita gente, tipo 1.000 pessoas, 5.000 pessoas aleatórias no Instagram. Se você tem pessoas que você não conhece, que não são do seu convívio pessoal, que você não tem confiança, tomem muito cuidado com o que vocês postam. Isso aí é basicamente o que... Vocês estão dando informações para a pessoa fazer o que quiser com vocês. Um outro exemplo é o caso da Ana Hickman. O cara monitorava ela através de tudo. O cara era simplesmente um psicopata. Muito obrigado, gente. Foi maravilhoso falar com vocês. Aí vai rolar um sorteio. Você chegou a limpar o cache? A base? Vou explicar agora. Vocês vão clicar no link, fazer o cadastro, colocar o nome de vocês, o CPF. Gente, para participar é bem simples. Vocês vão entrar nesse site aqui, ó, sorteios.gruppai.goiania.br e vão colocar o nome de vocês. É basicamente isso. Vocês vão aparecer aqui. A gente vai fazer um sorteio randômico.
É o que? São 3? Quem tá com sono? Sono? Pega tudo, pega tudo. 3 copos? Pegou 3 copos? Olha o tanto de e-mail que eu já tenho. Eu prometo que eu vou apagar, gente. O que vocês acham a camisa primeiro? O melhor por último? Todo mundo cadastrou? Tá todo mundo cadastrado? Se vocês precisarem da nosso Wi-Fi, tá aqui em cima, tá? Gente, é seguro, não tem nada, não vou instalar nenhum keylogger no celular de vocês, eu prometo não fazer nada errado.